Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Andressa. Estou aqui começando mais um vídeo do canal Família Santos no Brasil, com o tema Tenho sonho de morar no exterior, mas tenho medo. Hoje o nosso convidado é Tiago Ventura. Ele vai contar um pouco da experiência que ele teve morando na Irlanda. Desde já, agradeço de coração a Tiago por ter topado contar a sua experiência aqui para o nosso canal. Olá pessoal, meu nome é Tiago Ventura. A Andresa me chamou para responder algumas perguntas sobre a minha experiência durante o tempo em que eu vivi na Irlanda. Então vai a primeira pergunta. O que me levou a morar na Irlanda? Bom, eu não planejei, foi um processo muito rápido e eu não planejei nada. Eu trabalhava numa empresa junto com um grande amigo meu e esse amigo meu já estava planejando há alguns anos a morar na Irlanda, ele já estava há alguns anos juntando dinheiro. E numa dessas conversas durante o almoço, conversando sobre isso, eu comentei para ele que seria impossível eu ir para a Europa ou para a Irlanda porque eu não tinha dinheiro para fazer isso. E ele comentou comigo que é possível sim, que o valor não é absolutamente absurdo. Na minha cabeça eu pensava que eu iria viajar, eu nunca tinha viajado para a Europa, que uma viagem para a Europa seria só eu mais velho, com uma carreira mais consolidada e levando os filhos para a Europa, aquela coisa toda, ou a esposa para a lua de mel. Então, eu não passava pela minha cabeça. Ele compartilhou comigo as economias dele, o controle, né, a planilha que ele tinha de planejamento de viagem, e eu vi que era viável. Isso foi no final de novembro, ou no final de outubro, início de novembro, eu creio. E ali eu vi que era viável, eu pedi conta na empresa, vendi meu carro. E entre novembro até dezembro, eu viajei em final de janeiro, então 2 meses e meio eu vendi meu carro, pedi conta na empresa para juntar o dinheiro e viabilizar minha viagem. Então foi um processo muito repentino. O que me levou a morar na Irlanda foi basicamente turismo. Eu vi ali uma oportunidade muito única de ir com alguém que eu gosto, viajar para fora. Ele falava inglês e eu não. Então eu pensei, vou turismo, vou passar um tempo ali, estudar, aprender algumas coisas, ter essa experiência de intercâmbio e voltar para o Brasil. Esse era meu plano. A segunda pergunta é se eu tivesse a oportunidade de voltar para o Brasil, se eu voltaria. Bom, a resposta é complicada, né? Nesse Brasil de hoje, eu diria que eu voltaria, mas não hoje. Digo isso porque eu não me vejo morando na Europa durante muito tempo. Isso é muito pessoal. Eu sou muito bairrista, sou nacionalista, sou daqueles que amam o Brasil. Então, para mim, morar fora é sempre uma experiência com início, meio e fim. Pode ter vários inícios e meio e fim, podem ter vários ciclos. Eu posso ir e voltar várias vezes, mas eu me imagino sempre como base principal o Brasil. Eu não me imagino morando o resto da vida na Europa. Então, se eu tivesse essa oportunidade de voltar para o Brasil, eu voltaria, mas por motivos pessoais, emocionais, né? Eu sou muito ligado à minha família, a meus amigos. Já faz alguns anos que eu moro fora do Brasil, já tem 4 anos e meio praticamente, mas eu pretendo voltar para o Brasil, porque eu gosto do Brasil mais do que qualquer outro país que eu já visitei. Mas por motivos pessoais, afetivos, né? Não, obviamente, todo país tem seu ponto positivo e negativo, né? O Brasil tem alguns problemas, obviamente, de violência, infraestrutura e tudo mais, mas eu, mesmo assim, moraria no Brasil. Isso na minha experiência de Brasil, né? Então é muito pessoal essa opinião. Mas eu acho que vale a pena sim o ciclo, a viagem. Eu acho que é muito importante passar um tempo no país onde você dedica, ou quem está assistindo esse vídeo, ou qualquer um que se dispõe a viajar, passar um tempo ali que te permita ter uma experiência, né, de fazer uma pequena imersão no país. Então, e depois disso aí eu acho que é um projeto de cada um, né, se a pessoa pretende morar ou não, enfim. Mas eu tivesse a oportunidade, eu voltaria sim. Não agora, mas no futuro. Bom, a terceira pergunta é se é fácil imigrar para a Irlanda. Eu diria que sim, comparado com outros países de língua inglesa, sim, porque a Irlanda tem algumas vantagens. Eu não estou por dentro do processo de solicitação de visto na Irlanda
de hoje, né? Eu fui tem alguns anos, mas eu diria que sim, porque você com o pacote de estudante básico, você consegue solicitar o visto dentro da Irlanda. Alguns países, como Estados Unidos e vários outros, você tem que solicitar o visto no Brasil. Isso complica um pouco. O visto pode ser negado. E na Irlanda, você, com um simples pacote de estudo de uma escola de idiomas simples na Irlanda, você consegue dar entrada no visto de estudante lá dentro do país. Claro que para entrar você tem que justificar a entrada. E se caso for para estudos, você tem que declarar um valor mínimo de 3 mil euros, se eu não me engano. Eu acho que ainda isso existe. Então, esses 3 mil euros eu sei que é complicado, mas é um valor que eles têm como garantia que você pode sobreviver durante um tempo na Irlanda. Então, você apresentando esse valor de 3 mil euros, tendo um plano, um pacote de idioma, de curso de idioma simples numa escola, uma moradia durante uma semana ou duas para declarar onde você vai ficar quando entrar no país, você já consegue entrar para estudar. E é basicamente automático a aprovação, né, o positivo para você entrar. Então eu diria que isso é relativamente fácil para comparado com outros países, né, de língua inglesa. Então eu acho que é fácil sim. Bom, a quarta pergunta é como é o custo de vida na Irlanda. Isto aí já complica um pouco. A Irlanda tem um custo de vida muito alto, porque o salário lá também é muito alto. Mas nós mortais que vamos com real, né, com dinheiro, convertendo dinheiro para real, isso pesa um pouco. Porque não estou por dentro muito dos preços de quarto, mas você vai pagar uma média de 900, 1.000 a 1.200 euros por um quarto na Irlanda. E esse quarto provavelmente vai ser compartilhado. E ainda você, durante o processo de busca por um quarto, é muito requisitado, tem pouca oferta e muita procura. Então, você vai fazer uma espécie de entrevista, eles vão perguntar se você trabalha, vão perguntar a sua conta bancária, ou se você, como você sobrevive, a sua renda, e depois vão fazer uma espécie de triagem para decidir por você ou por outra pessoa. Então é complicado achar uma casa na Irlanda. Isso é um custo de vida, isso é uma coisa cara, que é a moradia na Irlanda. Um quarto sai nesse valor que eu disse, né? Aproximadamente 1.000 euros. Em termos de comida ou alimentação, eu diria que é um valor médio comparado com outros países que eu vi na Europa. Não é um valor muito caro comer na Irlanda, se alimentar. Eu, por exemplo, gastava, mas eu na época era solteiro, eu sou casado, mas na época eu fui solteiro, gastava uma média de 50 a 60 euros por semana, mas eu não me privava de comer algumas coisas como carne, iogurte, enfim, chocolate, coisas que eu queria comer, que nem são essenciais, mas também não exagerava, não gastava muito dinheiro. Então eu gastava uma média de 250 euros por mês, às vezes 300 euros por mês de alimentação. Ainda eu somaria um lazer, uma pint, que é uma cerveja ou um refrigerante, que isso é muito caro na Irlanda, que você pode colocar aí 50 euros para beber 3 pints, 3 copos de cerveja no mês. Então é um valor um pouco caro para você fazer lazer. Claro que tem alguns bares que tem cerveja mais barata, alguns bares brasileiros, enfim, tem muita opção aí. Dá para você fazer um esquenta dentro de casa também. Mas eu gastei numa média de 1.200 a 1.300 euros por mês para viver na Irlanda. No meu caso, não aluguei um quarto, eu aluguei um flat, que na época foi 950 euros por mês. O flat inteiro, com um quarto solteiro. Um espaço bem pequeno, mas hoje isso eu acredito que é praticamente impossível acontecer. Você achar um flat nesse valor. Então eu diria que o custo de vida da Irlanda para uma pessoa sozinha, solteira, é entre 1.200 a 1.300 euros por mês se você não fizer nada, se não viajar, se você não gastar muito com lazer e nada. É isso. Mas eu estou por fora dos valores, eu acho que é bom se inteirar, pesquisar um pouco em alguns sites mais atualizados, em alguns blogs, né, que tenham notícias um pouco mais atualizadas, porque a minha experiência, eu estou falando aqui um pouco da minha experiência pessoal, já tem algum tempo. Para falar um pouco da minha experiência de modo geral na Irlanda, eu acho que a Irlanda é um país muito lindo, é um país lindo, tem muitas praças, tem muitos pubs. Eu sou uma pessoa um pouco boêmia,
Falando um pouco também de custo de vida, que foi a última pergunta, e uma maneira que eu encontrei de pagar as minhas contas foi trabalhando, tocando em bares. Eu sou músico, eu canto e toco, então foi dessa maneira que eu me sustentei, porque eu ganhava uma média de 90 a 100 euros por noite, e eu tocava 1 ou 2 vezes por semana. Isso bancou, financiava minhas compras no supermercado, e ainda um lazer, uma pint, uma cerveja, um refrigerante, alguma coisa. Então, eu diria que a Irlanda é um lugar que eu sou suspeito para falar, porque eu tenho um laço afetivo. Meus amigos moram, alguns amigos importantes moram lá. Eu sou um cara boêmio, lá tem muito pub, muito bar, muita música na rua. Eu gosto muito disso, a cidade é muito cosmopolita. Tô falando Dublin, né? Porque você vai afastando um pouco, muda um pouco a cidade. E também agora tem algumas desvantagens, que é o frio, chove aquela garoa o tempo todo na cidade, isso incomoda um pouco depois que você fica um tempo junto com o frio. Mas de modo geral, eu gosto muito da Irlanda, é um país que eu sou apaixonado, tem muitos brasileiros, isso parece ser ruim, mas acaba sendo bom, porque você vai achar emprego a princípio através de um brasileiro te indicando, você vai encontrar oportunidades de estágio ou coisas do tipo através de uma indicação de brasileiros. Então, você também, a questão emocional, às vezes você vai sentir sozinho, um brasileiro que você vai ter para conversar. Então, o brasileiro, tem muito brasileiro em Dublin, muito mesmo, mas isso ao princípio eu acho que é bom, porque as conexões você vai acabar fazendo através deles. Agora, eu sei que é importante também fazer uma imersão no país, na cultura do país e tudo mais. Então eu acho que é bom equilibrar essa balança, né? Mas, de modo geral, para fechar, eu acho que a Irlanda é um país muito agradável. Obrigado, Andresa, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando. Quero deixar também, como eu disse, eu sou músico. Se você pesquisar no Spotify, Thiago Ventura, você vai ver lá o meu CD, alguns projetos. Eu trabalho como analista de dados e também dou cursos de Power BI por aí, em espanhol e em português. Então, se você der uma pesquisada no Google, você vai encontrar músicas minhas e alguns cursos aí, tá bom? Obrigado pela oportunidade e aproveitem o conteúdo aí, que é bom esse canal. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, corre, se inscreve, deixa o like, deixa o seu comentário com o seu feedback e compartilhe com o seu amigo. Vou deixar aqui o Instagram de Thiago Ventura. Tchau, até o próximo vídeo.